Vamos lá, muito boa tarde pessoal que acompanha o canal ADV Experian. Hoje, como anunciado ao longo da semana, nós estamos recebendo o Thiago Locke. Thiago é Head de SEO da Softplan, lá de Florianópolis, uma grande empresa desenvolvedora de software, especialmente voltada, também voltada, né, para o mercado jurídico, entre outros. É uma grande satisfação te receber aqui, Thiago. Obrigado pela sua disponibilidade, generosidade de estar aqui com a gente. Sempre uma satisfação estar contigo. Thiago, você é uma autoridade nesse assunto, cara. Eu não quero nem ficar falando muito, vou soltar a palavra para você, porque a gente tem que escutar quem entende do assunto. Então, a palavra está contigo, fica à vontade para se apresentar da melhor maneira. A palavra é tua, a gente vai interagindo aí, vai conversando, mas a palavra é tua. Quem é o especialista e quem é a atenção, o foco da atenção hoje aqui é você. Vamos lá. Então, primeiro agradecer aí o convite do Valdemiro, eu já conheço ele há um bom tempo, né? Aí ele fica falando, mas ele está sendo humilde, né? O Valdemiro também conhece muito, já tá. Quem olha essa carinha de jovem aí não sabe que tem 40 anos de experiência no mercado. Também é nosso colunista lá no Site ADV, né? Então sempre vem aí falando muito de marketing jurídico, apesar de a gente ter especialidades diferentes, né? O Valdemiro conhece muito de marketing jurídico também, de como que a gente consegue construir persona, como que consegue virar autoridade no assunto, né? E a minha especialidade realmente, né, é conteúdo, é SEO, que é aí o grande filão do marketing jurídico, já que a gente tem muito regulamentado, né? Os advogados eles acabam ficando muito limitados, né, em termos de publicidade, porque a mercantilização da profissão é proibida, então não dá para a OAB tem aí um código de ética e disciplina muito rígido quanto a isso, né? Então, inclusive eu até discordo de alguns pontos, né? Mas a gente não tem que discordar de lei, né? A gente tem que cumprir, né? Então, a gente vai trazer aí um caminho e o SEO com certeza é um dos grandes caminhos para os advogados conseguir ter essa autoridade e conseguir fazer essa prospecção e captação de clientes. Joia, isso aí, Thiago. Realmente o código de ética dá uma bloqueada boa, né, no meio jurídico, mas, enfim, a gente tem que se virar com as ferramentas que a gente tem, e são bastante ferramentas, né? Não são poucas ferramentas. A gente tem aí boas oportunidades de trabalhar e trabalhar com o que é de melhor, né? Tiago, Uhum. SEO. SEO é um termo que talvez nem todos os advogados conheçam, né? Mas quem é mais conectado na internet, quem é mais conectado à tecnologia, está acostumado. Mas, e ainda, né, tem um ditado que diz assim: quem quer se esconder, fica escondido na segunda página do Google, né? Quem não quer ser achado, fica na segunda página do Google. Se você quer esconder alguém, é para lá que você vai, né? Então, me conta, o Exatamente. que é SEO para leigos, digamos assim, né? Uhum. E como os advogados podem tirar proveito desse instrumental, né? Aqui para o site, para as redes sociais. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Primeiro é interessante dizer, né, que o SEO ele não é só para o Google, né? O SEO ele usa para todos os buscadores, ASCII, Bing, enfim, todos os buscadores. A gente acaba falando Google, né, porque o Google hoje tem mais de 90% de share de mercado em relação aos buscadores no Brasil, né? Em outros países é até maior esse share, né? Então, quando a gente fala de SEO, a gente fala de estar no primeiro no Google, escrever para o Google, né? Mas na verdade não, na verdade ele serve, né, para qualquer buscador, tanto que a sigla SEO, né, é uma sigla de língua inglesa, né, que significa Search Engine Optimization, né, otimização para mecanismos de buscas, né? Então a gente acaba falando aí de vamos falar de como ser achado no Google, mas não, né, é para qualquer buscador. E como o nome já diz, ele é um conjunto de técnicas, né, utilizada para ser melhor ranqueado nesses mecanismos. Então, o Google, vamos focar no Google daqui para frente, tá? O Google ele tem cerca de 200 e, vai lá, mais de 200 critérios de ranqueamento. Né? Então, o que o SEO tenta fazer? O SEO tenta fazer com que um conjunto de técnicas acabe dando um melhor posicionamento nesses mecanismos ou no Google. Né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que esses 200 critérios sejam atingidos, maior a chance da gente conseguir um bom ranqueamento nos buscadores. Perfeito. Então,
Em suma, é isso. O SEO é esse conjunto de técnicas aí para a gente conseguir um melhor ranqueamento. Joia. E para implementar essas técnicas, Thiago, é necessário certamente algum conhecimento de código, de web design, né? Ou um advogado sem conhecimento de nada disso consegue implementar? Então, eu costumo separar em três grandes partes o SEO, né? O SEO on-page ou off-page, esse é tradicional, né? Aquilo que a gente consegue implementar na página e aquilo que é implementado fora da página. Mas eu também costumo separar uma terceiro viés, que é o viés técnico, né? O SEO aí que ele é um pouco mais técnico, e aí sim, nem eu me arrisco, mesmo tendo aí 12 anos de experiência no mercado, algumas coisas eu não me arrisco. Eu tenho alguns parceiros aí, como o Felipe, lá da Code Six, é um cara que ele é totalmente um programador, tem uma empresa, a Code Six, voltado completamente à performance, né, e a SEO técnico. Então, sim, algumas... eu costumo fazer analogia, Valdemiro, de uma parede de tijolos, né? O SEO é isso. Cada tijolinho é um desses critérios. Então, não quer dizer que se eu não fizer uma otimização 100% eu vou ser ruim? Não. Alguns tijolos aí são maiores do que outros, digamos assim, né? Então, alguns desses tijolinhos, sim, a gente precisa de algum conhecimento técnico, como, por exemplo, configurar uma CDN, né? Configurar uma velocidade de servidor maior. Então, algumas questões, sim, precisa de um conhecimento técnico, mas, em geral, não. Né? O grande core, digamos assim, do SEO não precisa de grandes conhecimentos técnicos, né? Aí um bom conhecimento de uma boa redação e, obviamente, dos critérios que o Google tem, né? Ele já ajuda bastante. Já sai aí com 80% do trabalho feito. Legal. Você poderia citar alguns desses critérios, que são, assim, esses que o advogado poderia implementar no seu site, assim, hoje, no blog? Digamos que o advogado tem lá um blog do escritório dele. Quais desses critérios ele já poderia, a partir de hoje, saindo daqui dessa live, ele já poderia começar a implementar? Então, assim, é bom lembrar que esses códigos, que esses critérios, desculpa, eles mudam a toda hora, né? O Google ele costuma fazer aí de 2 a 3 grandes alterações de algoritmo no ano, né? Então, que é a alteração de core, que a gente chama, que é o cérebro aí do algoritmo, né? Que aconteceu agora, uma dia 4 de maio, inclusive, que deixou todo mundo maluco, né? Dia 4 de maio agora teve uma aí que, rapaz, todo mundo tá maluco, né? Essa foi uma delas. Né? Tá para acontecer mais duas até o final de 2020, começo de 2021. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Se tu pegar uma mesma página do mesmo assunto, seja de um grande portal, ou seja de um blog de 10 anos atrás e de hoje, nossa, é completamente diferente. Né? Antigamente, aí um postzinho de 300 palavras, ele já era um post ok. Hoje, cara, menos de 1.000 palavras é bem difícil. Né? Então, é muito difícil mesmo. Tem até tem um estudo que diz que entre 70% e 80% das 3 primeiras posições tem mais de 2.000 palavras. Né? Então, se eu for começar, o que eu digo? Primeiro, tenha um bom servidor e tenha um site seguro e rápido. Né? E o que é seguro e rápido para o Google? O Google já tem algumas ferramentas, eu costumo citar 3. Uma do próprio Google, que é o Page Speed Insights, né, que ele vai lá e tu coloca o URL do teu site, do teu blog, e ele já devolve para ti como que tu tá perante aí a boa prática, né? Tem o webpagetest.org também, que não é do Google, mas o próprio Google, ele já fala, olha, isso aqui é bom e é ruim, né? Ele fala para dizer, ele mesmo expõe aquela ferramenta ali como uma ferramenta interessante, né? E também, por último, o GTmetricus. O GTmetricus ele é uma ferramenta de terceiros, né? Que também fala aí um pouco de questões de servidor, questões de chamadas de requisições externas. Então, essas 3 ferramentas, Valdemir, eu acho que já pode... Eu acho que tem que puxar para mim, Valdemir, a câmera, novamente. Deixa eu ver. Lá em cima. Mas acho que Isso, eu acho que... tá pra ti, não tá? Não, eu acho que tem que clicar em cima de mim, eu acho. Lá em cima. Ó, tá A no câmera tá em você Rodrigo. mesmo. Tá em mim? Tá, beleza, que aqui aparece outra pessoa, desculpa. Não, tocou, beleza. Então, assim, essas 3 primeiras ferramentas eu acho que já pode colocar para a gente começar com aquela questão do SEO técnico.
Beleza? E como que a gente pode continuar? Né? A gente pode continuar fazendo também um bom SEO de conteúdo. E esse SEO de conteúdo é algo que, cara, como posso dizer, é uma receita de bolo. Né? Não tem muito assim. Só que até nas minhas aulas, né, eu costumo fazer essa analogia também, da receita de bolo. Ah, cara, tu pega uma receita de bolo, eu e tu, por exemplo, pegamos a mesma receita. Cara, eu tenho certeza absoluta que vai sair completamente diferente a minha receita da tua, porque mesmo a gente não usa a mesma marca de farinha, imagina fazer um bolo de cenoura, vai. A gente não vai usar o mesmo chocolate, a gente não vai usar a mesma marca de farinha, a gente não vai usar a mesma batedeira, a gente não vai usar um monte de coisas aí que acabam sendo que tem influência nisso. Então, o SEO é a mesma coisa, apesar de ser uma receita de bolo, o título tem que ter entre 50 e 65 caracteres. A meta-descrição tem que ter até de 130 a 156 caracteres. Então, algumas questõezinhas aí são básicas e tu encontra em qualquer cursinho de SEO. Isso é algo que o advogado também pode fazer, assim, amanhã. Então, ele pode pegar aí, pesquisar técnicas de SEO de conteúdo e ele vai devolver uma série do beabá do SEO. Né? Então, isso é algo que pode começar amanhã mesmo. Então, muitas das ferramentas são gratuitas ou são freemiums, né? Elas têm uma versão gratuita que ela pode ser utilizada até determinado momento e depois ela é cobrada. Então, a pesquisa de palavra-chave para melhorar. Será que eu estou escrevendo? Ele é pesquisado? Né? Porque tem duas questões, autoridade e volume. Não adianta nada a gente ser autoridade em determinada palavra-chave, em determinado assunto, se ninguém procura. Né? E também não adianta pesquisar, ser líder numa palavra-chave de alto volume, só que tu não referência naquilo, que as pessoas vão acabar não prestando tanta atenção em ti. Então, isso aí anda junto. Então, essas duas questões, eu acho que amanhã o advogado pode já começar a fazer sobre. E é interessante, eu acho que a gente acabou não falando, aqui a gente falou um pouco antes de começar, mas acabou não falando aqui, né, Valdemiro? É que como é muito regulamentado, né, a profissão, o SEO e o marketing de conteúdo é o grande filão do advogado. Né? Como a gente não pode anunciar alguns critérios, como a gente não pode fazer captação ativa, né? Então o advogado ele pode fazer, ele encontra no SEO, no marketing de conteúdo, uma forma de se tornar referência e não infringir nada do código de ética e disciplina da OAB. Perfeito, é isso aí. É uma forma do advogado realmente se expressar, né, de maneira, digamos assim, de se expressar comercialmente sem infringir nenhum regulamento da OAB e realmente se posicionar resolvendo os problemas que os clientes têm, né? Esse é um ponto interessante. Você comentou agora sobre palavras-chave, né, ao longo da tua exposição, você falou de palavras-chave. A gente sempre recomenda aos clientes porque assim o cliente do advogado ele não quer contratar um advogado. O cliente do advogado ele quer uma solução para um problema. Né? Então, quando ele vai para a internet buscar por um fornecedor de serviços jurídicos, na verdade o que ele quer é alguém que resolva o problema dele. E esse problema normalmente ele expressa através de palavras-chave. Você pode explicar com o teu conhecimento, assim, né, de maneira didática, o que são exatamente essas palavras-chave, ou esses conjuntos de palavras, né, que são utilizadas para a persona? Isso. Então, a gente estava falando de algumas ferramentas, né? Isso é a parte boa do marketing digital, né, Valdemir? Que aqui a gente consegue muita coisa gratuitamente, né? Então, algumas, como eu falei, são freemium, né? Então, a gente tem aí um uso um pouco reduzido, né? Mas tem muita ferramenta gratuita, né? Que a gente pode utilizar aí. O UberSuggest, por exemplo, que é do Neil Patel, né? Ele é uma ferramenta freemium, ele tem bastante coisa ali gratuita que dá para a gente pesquisar volume de palavras-chave. Né? Tem aí também o Answer the Public, que é uma ferramenta muito bacana, que ele mostra como que as pessoas procuram as suas dores. Né? Então eu consigo, assim, apesar do... primeiro que eu sou um grande... Eu, por exemplo, não sou advogado. Né? Eu sou publicitário. Então, como que eu faço lá no SageDV, por exemplo, já que eu não sou advogado? Né? Eu procuro entender o comportamento da minha persona com base no padrão de buscas dele. Então eu vou lá, vejo quais são as palavras-chave mais buscadas e quais são os termos relacionados a ela.
né? Então, eu tenho uma série de palavras, uma série de ferramentas que me dão uma forma mais assertiva de fazer meu planejamento de SEO, meu planejamento de marketing de conteúdo. O SEMrush, por exemplo, o SimilarWeb, são outras das grandes ferramentas em que a gente utiliza. Claro, o Google Search Console, o Google Trends, então são várias ferramentas, essas últimas duas são gratuitas, e do próprio Google, que ele me mostra como é o consumo, né, das palavras-chave dentro do meu site. Né? Então, sim, eu consigo ver a forma como as pessoas pesquisam e isso vai inferir a solução de um problema. Inclusive, é algo que eu vou falar um pouco mais, eu acho um pouco mais para frente, mas já dando um spoiler do que a gente vem falando, o Google tem aí até o final de 2020, começo de 2021, ele já falou, né, e o Google não costuma fazer isso, né, as atualizações elas são meio no supetão, né, mas dessa vez não, dessa vez o Google falou, olha, a gente vai começar a prestar mais atenção em termos de buscas relacionadas a perguntas e resoluções de problemas. Alguns dos snippets, né, serão especiais para resoluções de problemas. Então, aquela ferramenta que eu falei para vocês, que é o Answer the Public, por exemplo, ele me devolve tudo aquilo que circunda a minha palavra-chave. Por exemplo, software jurídico. Né? O cara vai lá pesquisar software jurídico e ele acaba falando, software jurídico, qual o melhor? Software jurídico, quanto custa? Esse tipo de pergunta que resolve o problema do usuário, ele vai ser começado a ser fisgado de partes do meu texto. Então, quando eu fizer um texto, eu já posso pensar aí, quando eu for fazer meu levantamento de palavras-chave para os meus textos, eu já tenho que pensar em quais são as palavras que eu vou colocar lá dentro com base nas respostas das dúvidas dos usuários, das dores dos usuários. Né? Então, eu consigo, por exemplo, se eu vou fazer um texto sobre, sei lá, uso capião, né? Eu posso ir lá dentro do Ubersuggest, né, ou do Answer the Public e ver quais são as principais dúvidas relacionadas ao uso capião. Né? E aí, quando eu for escrever meu texto, eu já coloco os subtítulos, os intertítulos, os bullets, enfim, né, com base nas respostas, né, que os usuários querem. Ótimo, é isso aí. Thiago, posso fazer uma pergunta? Pode? Claro, claro. Fala aí, Rodrigo. Desculpa interromper, Valdemiro. Desculpa interromper, Thiago. Tudo bom com vocês? Saudade de você, Valdemiro. Grande abraço, querido. Um abraço. Thiago, só uma dúvida. Seguinte, eu sou publicitário também, gerente de marketing no escritório, são 18 advogados. Lá, os advogados já têm um cronograma de entrega de artigos para mim, para que eu possa alimentar o site e gerar conteúdo. Minha dúvida é melhor pegar o artigo desse advogado e traduzir ele e incluir palavras-chave e fazer isso depois que ele escreveu o artigo? Ou você acha melhor passar para o advogado as palavras-chave daquele assunto e ele redigir o artigo em cima disso? Então, Rodrigo, tem gente que faz das duas formas, tá? Eu, particularmente, prefiro passar já, deixar o cara livre. Né? Então, assim, lá no SageDV a gente tem, assim como eu falei que o Valdemiro é nosso colunista, a gente tem quase 40 colunistas lá no SageDV. Né? A gente não pede nenhum tipo de linha editorial, zero. Até porque, assim, o advogado já não é acostumado a escrever tanto com técnicas de SEO. Se a gente for polir aí o raciocínio deles, na minha opinião, tá? Tem outros players que acabam dando aí sugestões de palavra-chave. Eu não faço isso, né? Porque eu acho que isso vai acabar dando problema vai acabar dando mais problema do que solução. Então, como que a gente faz lá no SageDV? Né? Algumas pessoas já têm aí uma série de conhecimentos em SEO. Né? O Valdemiro, por exemplo, a gente mexe muito pouco no texto dele. Né? Então, agora, alguns outros advogados que são, alguns outros colunistas que são advogados mesmo, aí sim, a gente tem que mexer bastante. Só que aí a gente já faz aí um contratinho e fala, olha, a gente não vai mexer em nada que seja de cunho ou ideológico ou cunho de conceitual. A gente vai mexer em técnicas de SEO. Né? Então, eu faço depois. Obrigadão. Já ajuda bem. Valeu. Beleza. Até porque acaba tolhendo um pouco a criatividade, né, do advogado. Né? Ele já não está muito habituado a escrever de maneira mais focada para mercado, orientada para mercado. Né? E ainda, se a gente colocar essa viseira, digamos assim, né, para ele olhar para algo que ele não está habituado, realmente tolhe bastante a criatividade dele. Né? É isso aí.
Tiago, você comentou agora sobre snippets. Você pode explicar em português para os Claro. nossos espectadores aqui o que é um snippet e para que serve? Então, na verdade, a gente acaba sendo impactado por tudo isso que a gente vem falando aqui, só que, como eu falei, acaba não ligando a palavra ao que é, né? Os snippets são um conjunto de respostas personalizadas para determinadas buscas que os usuários fazem. Por exemplo, quando tu pesquisa uma pizzaria, né, tu vai receber, em geral, as pizzarias perto de onde tu tá, certo? Se tu pesquisar algo que é muito conceitual, possivelmente tu vai ter um snippet lá da Wikipedia ou de algum grande site, enfim. Quando tu pesquisa, por exemplo, uma bota ou um sapato, tu vai ter o Google Shopping. Né? Quando tu pesquisa uma palavra que ela é muito pesquisada em termos conceituais, tu vai ter que lá, usuários também pesquisaram tal coisa. Então, os snippets são isso, são respostas mais personalizadas para alguns tipos de pesquisa. Por exemplo, quando tu pesquisa lá na barra 4 mais 5, já vem o snippet de calculadora. Quando tu pesquisa tradutor, já vem o tradutor embutido ali. Então, o Google está cada vez mais resolvendo problemas na própria SERP, no próprio conjunto de respostas de determinada palavra-chave. Então, os snippets são isso. E para a gente conseguir fazer com que a gente apareça, tem toda uma... Por isso que a gente falou de algumas questões são realmente mais técnicas, né? A gente tem que ter por trás, lá no esquema do nosso site, né, a gente tem que ter um código que prepara a gente para aparecer para esses novos snippets que aparecem. Né? Então, o Google cada vez mais ele tenta fazer isso, né? Tenta aproximar a intenção de busca do usuário com o conjunto de respostas que ele imprime lá na SERP. Perfeito. Consegui responder? Opa, e como? Sobrando. Ah. Respondeu sobrando. Show. Outra coisa que eu costumo ver, escritórios de advocacia, advogados, enfim, que publicam o seu site, hoje, por exemplo, um site novo, e ficam 10 anos sem mexer no site. Não publicam nada de novo, não fazem nenhum facelift no site, não publicam, não... E o Google, como você disse no começo, ele está constantemente atualizando o seu algoritmo, né? Então, eu posso muito bem hoje colocar um super site com um SEO de primeira qualidade no ar, só que se eu não for atualizando esse site, se eu não trabalhar, é um organismo vivo, né? Se eu não ficar trabalhando nele, significa que eu posso ficar por pouquíssimo tempo ali, né? Isso, exatamente. Então, primeiro que hoje, inclusive, você vai falar daqueles 200 e poucos critérios que a gente falou lá no início, um deles agora pode ver que a maioria dos sites hoje aparece lá, atualizado em um artigo. Aquilo ali não é por acaso, né? Aquilo ali é um dos fatores de ranqueamento. Então, constantemente, pessoal, até porque, assim, a advocacia tem muita mudança de lei, né? Então, tem algo que sempre tem um novo CPC, tem alterações, medidas provisórias, enfim, tem uma série de questões que vão surgir, novas leis, enfim, novos artigos, né? Alguns artigos saem, outros tem emendas constitucionais, enfim. Então, isso daí altera muito, né, a forma como o advogado consome conteúdo. Né? Então, sim, cara, o Google quase que diariamente tem alterações pequenas. Né? Então, tem aquelas 3 de cor que eu falei por ano, mas quase que diariamente tem alterações. Né? Então, sim. Como que eu faço, por exemplo, lá no site do DV? Lá a gente pega a cada 3 meses, a gente faz, aí é o prazo de validade mais ou menos de cada uma das matérias. Se em 3 meses não tem nenhuma alteração, a gente vai lá e olha, opa, seja alteração de algoritmo do Google, né? Porque agora ele... Uma coisa que não tinha há 2 anos atrás, leiturabilidade, readability, né? A forma como o Google vê o teu conteúdo, né? A forma como o conteúdo é consumido. Né? Por exemplo, a cada 300 palavras tem que ter um subtítulo. A cada 150 palavras tem que ser um novo parágrafo. A frase ou oração tem que ter no máximo 20 palavras. Esse tipo de coisinha técnica não tinha há 2 anos atrás. Começou até agora. Então, a leiturabilidade, readability, aí tem uma série de traduções, ele começou a ser implementado agora.
Então, isso que se tu pegar um texto aí de 2 anos atrás, certamente não vai ter. Palavras de transição, é uma série de micro questões aí que foram surgindo que não tinha, né? Então, sim, cara. Aí eu sugiro no mínimo a cada 6 meses, dar uma revisadinha aí. Um dos fatores o que isso não uma coisa que tem que falar, tá, gente? Esses 200 critérios que a gente está falando, não, o Google nunca disse, tá? Isso aí é com base em estudos, tem uma série de coisas assim. O algoritmo do Google é secreto, obviamente, né? Então, o que a gente vê? Contra-inteligência, né? É a contra-inteligência. Então, a gente vai fazendo pesquisas aí para dizer o que é melhor, o que é pior. Não, algumas coisas ele fala, principalmente no Twitter, né? O Twitter do Google é bem ativo, né? Então, que é uma dica aí, sigam o Twitter do Google, o próprio blog do Google, né? Para ver quais, em primeira mão, algumas questões. Essa questão, por exemplo, da taxa de rejeição. Muita gente falava que, nossa, meu site tem uma puta taxa de rejeição, é horrível. Gente, taxa de rejeição não é tão ruim assim para o Google quanto as pessoas imaginavam. Por quê? Porque dependendo da forma, de qual foi o modelo do teu site, de fato a taxa de rejeição tem que ser alta, né? Por exemplo, uma página tem só uma página de captura de leads, né? Uma página de captura, né? De um baixar e-book, por exemplo. Cara, baixar e-book não tem que ter uma alta taxa, né? Por quê? Não tem que ter uma taxa baixa. Tem que ter uma taxa alta, porque ali tu não quer que a pessoa fique fazendo coisinhas. Tu quer que a pessoa vá lá e baixe logo o teu conteúdo. Já era. Agora, diferente de um blog. O blog tem que ter uma taxa bem baixa de taxa de rejeição. Por quê? Porque tu quer que a pessoa consuma teu conteúdo, que a pessoa vá lá e clique nos outros links, vá vendo cada vez mais artigos e tal. Então, sim, a gente vai ter que ir mexendo aí no nosso site de tempos em tempos. Show, é isso aí. E requentar conteúdo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas Valdemir, eu já publiquei isso aí há tanto tempo. Requenta, meu amigo, puxa ele de volta e dá uma trabalhada em cima. Como você disse, né? Antigamente, aos 2 anos atrás, não tinha essa. Já é antigamente, né? Pois é, nesse mundo louco que a gente vive, né? Então, se há 2, 3 anos atrás você tinha uma configuração aí do algoritmo completamente diferente, significa que você tem que rever teu site e atualizar, dar uma requentadinha no conteúdo mesmo. Isso aí. Uhum. Outra coisa, Thiago. E uma dica, eu só queria dar uma dica aí, pessoal. Quando for requentar o seu conteúdo, né, quando for colocar aí uma alteração, seja de corpo, ou seja de técnicas de SEO mais raiz, né, joguem lá no Search Console de novo, tá? Peguem a URL do site e joguem lá no Google Search Console. Quem não tem Google Search Console já está lá agora, né? Agora não. Deixa eu acabar aqui a live, né? Depois vai lá no Google Search Console e faz o seu Google Search Console, porque ele é a ferramenta do Google para o teu monitoramento overview, né, do teu site. Então, assim, as palavras-chave que tem lá, se tem algum problema técnico, se está sendo indexado ou não, enfim, o Google Search Console é indispensável, gente. É gratuito, tá? É bem fácil de implementar. Então, por favor, façam lá. Então, quando forem fazer alguma alteração dentro do teu blog ou do teu post, enfim, pega essa URL, joga lá no Search Console e manda indexar. Por quê? Porque para evitar que a gente às vezes demora aí, sei lá, 2, 3 semanas, 1 mês, para os robôs do Google, né, ir lá e lerem o teu site. Quando tu manda indexar lá no Google Search Console, tu está falando para ele, Google, eu quero agora, por favor, olhe o meu site nesse momento. Então, se tu fez uma alteração que ela é muito grande, ele vai pegar de lá. Vai, show de bola. Tiago, uma outra coisa que eu vejo acontecer bastante é o pessoal copiar notícia de grandes portais ou de, sei lá, do migalhas da vida e publicar no site do escritório. Qual o tamanho do prejuízo para o SEO fazer um negócio desse? Olha, não só tu pode ser prejudicado, como tu pode ser banido, né, do conjunto de respostas do Google, né? Então, assim, o que eu sugiro? Quer fazer? Tem alguns que vão lá e copiam e colam pequenas partes do, sei lá, do portal ou de leis e tal. O que eu sugiro, tá? No máximo 30% do teu texto ser cópia. Ser referência, né? Então, assim, 70% no mínimo tem que ser algo que tu escreveu, palavras tuas, né? Então, e se isso tu... primeiro,
né? Se isso for pego pelo Google, tu pode ser prejudicado e o próprio site pode te denunciar, né? Então, gente, não esqueçam, obviamente, de referenciar, né? Se tu pegou, sei lá, do Migalhas, por exemplo, ou do Conjur, Jus Brasil, enfim, faça lá o linkzinho para lá, porque link building, gente, é muito importante, tá? Então, se tu começar a linkar, as pessoas também vão te notar, né? E fazer todo esse trabalho. O link building é grande parte do SEO, né? Tem um grande peso, é um grande tijolo da nossa parede de SEO, é o link building. Então, não tenham medo de linkar. Às vezes as pessoas vão lá, eu não vou linkar outro, não vou colocar muito link porque as pessoas vão para outro site e vão ficar aí, vão esquecer de mim. Não, gente, coloca ali, abrir nova aba, né? E se garanta, pô. Se tu estás colocando um conteúdo de qualidade, não tem por que as pessoas não voltarem, ou não tem por que as pessoas não lembrarem de ti. Se é um conteúdo de qualidade, assim como tu lembra, as pessoas também vão lembrar do teu conteúdo. Exato. E links internos também, né, Thiago? Colocar dentro do seu texto links que vão remetendo para outras páginas dentro do teu próprio site, né? E também fazer um trabalho off-page, né, que é buscar com parceiros direcionamentos, links que apontem para você também, né? Isso também é importante. Né? E lembrando, pessoal... Opa, desculpa. Pode falar. É só essa questão de buscar parceiros do off-page, para fazer o link build bacana. Tem alguma dica para poder captar esses parceiros, encontrar? O nosso site do nosso escritório foi encontrado essa semana por um parceiro grande, bacana, que entrou em contato com a gente pedindo para republicar nosso conteúdo. A gente foi show de bola isso. Mas eu sinto uma dificuldade nisso muito grande, de encontrar esses parceiros, e eu acredito que isso tem um impacto gigantesco no nosso SEO. Cara, com certeza. Um dos grandes critérios de SEO, com certeza absoluta, né, Rodrigo, é o link building. Né? E como que eu faço a prospecção desse link building? Eu procuro pessoas que falam do meu assunto, mas não é a palavra-chave oficial daquele post e também não é um concorrente meu, obviamente. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar aí de negativação indevida, né? Eu procuro um site, por exemplo, de contabilidade, né? Ou um site que vai falar de passagens aéreas, né? Que é um mercado que tem bastante essa questão de negativação indevida, ou um site que fala de cartões de crédito. Né? Então, a minha dica é essa, procurar pessoas que falam do teu assunto, mas não são teus concorrentes e também não é a palavra-chave foco daquele assunto. Outra coisa, quando tu for fazer um guest post, cara, tem que ser um guest post com base no padrão do cara. Né? Tem muita gente que vai lá, faz vários guest posts e fala, tem como tu postar aí no teu site? Eu falei, cara, como assim, velho? Tu nem sabe como que é o meu público. Então, quando tu for fazer um guest post, converse com o cara antes. Tem como tu me dizer mais ou menos como é que é a tua audiência? É homem, é mulher, é jovem, é idoso, é velho, é 45 anos, enfim. Qual que é a tua faixa etária? Da onde é? Tem alguma particularidade dentro do teu público-alvo, né, que eu possa usar para construir um conteúdo mais assertivo para a tua audiência? Então, isso aí também não vá saindo assim, enviando guest post sem nem conhecer o cara. Quando um cara envia um texto para mim, guest post, cara, eu vejo, olha, primeiro que não parece ser um post meu. Então, a minha audiência não vai consumir esse conteúdo. Então, cara, procura entender melhor a audiência do cara, porque com certeza vai ser muito maior a chance do cara aceitar um guest post. Bacana, brigadão. Nada. E outra coisa também, né, Thiago, evitar black hat, né? Evitar essas práticas pouco ortodoxas, né, de link building. Tem gente que contrata aí robozinhos para colocar link em tudo que é tipo de site. Isso é muito prejudicial, né? Cara, é prejudicial e assim, não funciona mais como antigamente, tá? Então, assim, não adianta tu comprar aqueles pacotes de link de 1000 links em 1000 sites. Cara, não adianta. Cada vez mais o Google procura ser orgânico nos seus links. Inclusive, tem bastante gente que me procurou porque foi penalizado. Né? O Google falou e colocou, olha, eu vi que você foi penalizado porque a gente viu que tinha links que não eram naturais. Né? Então, não adianta tu ir lá e procurar, tu és uma borracharia e tem um monte de link em pet shop. Sabe? Não faz muito sentido. Tem que fazer sentido dentro do texto. Né? Então, os termos semânticos envolvidos ali no texto tem que ser bem natural. Não dá mais, gente, para a gente conseguir sair do link. É igual troca de link.
né? Às vezes o Rodrigo tinha falado ali de guest post, mas é muito comum também a questão da troca de link. Ah, coloca um link em tal palavra-chave para mim. Né? Essa era uma coisa que eu ia falar. A questão da âncora, da palavra-chave que está ali inserido o link, certo? Gente, não dá para a gente inserir link em Veja Mais, clique aqui. Cara, quando eu estou colocando isso, o que eu estou falando para o Google? Google, a palavra-chave que eu quero passar relevância é clique aqui. Não, né, gente? Se eu, por exemplo, o SajaDV, o que a gente pega? Cara, software jurídico, gestão de escritório de advocacia, são âncoras que fazem sentido para a gente, né? Então, eu uso essas ferramentas como, por exemplo, o SEMrush ou Ahrefs, enfim, que são ferramentas que mostram os links que apontam para mim. Eu vou lá e olho as âncoras que estão sendo apontadas. Se eu vejo que um cara me linkou e colocou como âncora um clique aqui para mais informações, fala, pô, cara, tem como, até se tu quiser manter em clique aqui, não tem problema. Mas tem como tu colocar na âncora software jurídico ou gestão de escritório de advocacia uma âncora que tenha mais a ver com o meu negócio. E não Veja Mais, clique aqui, enfim. Tem que fazer sentido, né? A gente tem que pensar que, por mais que seja um robô que está ali, cada vez mais o Google está indo no sentido de entender o comportamento das pessoas e seguir esse comportamento. Né? Esse é o... Uhum. Né? E tentar operador, né? Exatamente. O Google ele quer ser cada vez mais entender o sentido da busca. A gente acabou de falar, inclusive, de termos semânticos. Né? A pesquisa dos termos semânticos ele é algo que também vem aí de 3 anos atrás, mais ou menos. Antes o Google não colocava manga, mangá e manga de camisa, manga fruta e mangá, por exemplo. Né? Cara, né? É um termo, é a mesma escrita, mas como que eu vou saber qual é o termo semântico no qual ele está se referindo? Agora não. Agora o Google, por exemplo, ele pega plural e singular, masculino e feminino, até sinônimos. Né? Ele pega também agora. Então, software jurídico e sistema jurídico. Se os usuários costumam falar e pesquisar no mesmo contexto, o Google vai usar o mesmo peso tanto para sistema quanto para software. Com e sem acento. Essas questões agora o Google está cada vez mais pegando nessas questões. Isso aí. Agora, olhando um pouquinho para frente, Thiago, a gente está vendo aí esses dispositivos de inteligência artificial, o Google Home, o Alexa, né? Uhum. Muito mais voltado para buscas por voz, né? O celular mesmo. O Google recentemente colocou, não sei se os nossos espectadores aí já perceberam, mas tem um microfoninho ali na barra de busca do Google, né? Justamente incentivando a busca por voz. Já foi comprovado que a busca por voz ela é absurdamente mais rápida, né? O processamento da voz é muito mais rápido do que a digitação e tal. Então, olhando um pouquinho para frente, você entende que o SEO vai migrar ou já está migrando para essas buscas por voz? Será que fazendo um trabalho aí de predição do próximo movimento do algoritmo do Google, eles estão olhando para isso, buscas por voz? Será que é o próximo passo? Cara, vou te falar que eu sou um pouco cético quanto a isso, tá, Valdemiro? Eu acho que vai sim acontecer, mas eu acho que não vai ser tão rápido quanto as pessoas imaginam. E, cara, busca por voz já existe há muitos anos, muitos anos. Eu acho, se não me engano, há uns 8 anos já. Tem lá dentro do, sei lá, do Android, por exemplo. Né? Já existe busca por voz. Então, assim, cara, eu sou um pouco cético quanto a isso. Eu acho que sim, vai caminhar em paralelo, né, aos grandes outros movimentos, como vídeo, música, enfim, né? Então, sim, vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer em paralelo. Grande parte ainda é texto, né? Ainda é uma boa escrita, ainda é um bom consumo de conteúdo. Né? Tanto que grandes sites iam lá e colocavam o vídeo no YouTube, né? E acabavam achando que estava bom, porque o Google já via um pouco dos vídeos e tal. 90% das pessoas que colocaram só vídeos, hoje colocam embaixo também a transcrição textual daquele vídeo. Porque não adianta, se quebraram, acabaram perdendo muito acesso por deixar só o vídeo ali. Né? Então pode ver, tem um monte de empresa que surgiu para transcrição automática de vídeo, porque, cara, não foi tão rápido quanto as pessoas imaginavam essa questão dos vídeos. Né? Então, eu acho que sim, vai acontecer, né? Dá para ir acompanhando, mas não invista tanto assim, eu vou ser o cara hoje de busca por voz. Cara, faz o feijão com arroz, por enquanto,
e usa no teu tempo livre para pesquisa por voz. Eu acho que não vai ser tão rápido assim, eu não vejo tão rápido quanto as pessoas estão desesperadas para acontecer. Eu acho que é um movimento que vai acontecer naturalmente, né? Mas ainda eu vejo ainda nos próximos anos aí a busca textual como o grande core do SEO. Boa. Tiago, uma última pergunta. SEO serve só para o meu site ou serve para minhas redes sociais também? Cara, SEO serve para tudo, na verdade, né? Ele serve, é o outro algoritmo, né? Serve, por exemplo, tem o ASO também, né? Que que são para as lojas virtuais, né? Então, as próprias lojas virtuais hoje também já tem um conjunto de técnicas para ser melhor ranqueado. Vocês já perceberam como o nome dos aplicativos mudaram? Né? O iFood, por exemplo, comida em casa. 99 táxi, 99, carro particular e não sei o quê. Perceberam que até o nome dos aplicativos mudaram? Por quê? Porque tem um conjunto de técnicas, não é SEO, tá? ASO, é outro tipo de... outro nome. Né? Mas é a mesma coisa, é um conjunto de técnicas para melhor ranqueamento nas lojas de aplicativos. Tanto a Apple Store quanto o Google, enfim, também tem um conjuntinho de técnicas. Então, pode ver que agora todo mundo coloca review, estimula as notas, coloca um nome mais completo e intuitivo do seu aplicativo. Né? Pode ver, gente. Eu vou ver agora aqui, ó, como é que a gente está aqui no... Ó, vamos colocar, por exemplo, iFood. Ó, vamos lá dentro da loja aqui da Play Store. O meu é... Ó, o iFood, hoje, ele é iFood, delivery de comida e mercado. Olha que loucura. Ele usa, inclusive, a leitura, a forma como as pessoas pesquisam. Cara, olha que delivery de comida. Loucura. De comida. Olha o nome que fala. Cara, parece até estranho, né? Mas provavelmente teve um puta de uma pesquisa para ver que a maioria das pessoas não pesquisa delivery de refeições. Não, a pessoa não pesquisa refeições. A pessoa pesquisa delivery de comida. Né? Então, olha que bacana. Vamos colocar aqui, por exemplo, a 99. Né? Ou o Uber. O Uber, vamos ver como é que está aqui. Uber, peça uma viagem. Mercado Livre, compre com facilidade. OLX, comprar, vender, anúncios. Olha que loucura. Antigamente não via isso. Né? Antigamente tu via iFood. Ponto. Agora não. Agora tem uma série de questões aí de SEO. Falou de redes sociais. As redes sociais também tem o chamado EdgeRank, né? Que é o rank aí para tu ter uma maior impressão orgânica das tuas postagens. Que a gente sabe que hoje, cada vez mais, as redes sociais, elas infelizmente têm uma impressão orgânica reduzida. O Facebook mesmo é 1% e olha lá. Né? Então, tu tens 1 milhão de pessoas, cara, a tua postagem, nossa, é 100 mil, 10 mil, enfim, orgânica e olha lá. Então, cada vez mais tu tem que fazer anúncios de lá. Mas para tu chegar naquele 1%, tem um conjunto de técnicas que também melhora aquela impressão. Então, sim, não é SEO, né? Mas o nome não é SEO, né? Mas é um conjunto de técnicas para melhor ranqueamento. O YouTube, sim. O YouTube tem SEO. Né? Então, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. As pessoas já procuram receita de bolo, por exemplo, as pessoas procuram diretamente no YouTube, já. Não procuram mais no Google, por exemplo. E quando as pessoas procuram no YouTube, sim, a descrição, né? As palavras-chave, o título. Então, tudo isso, ele também é fator de ranqueamento lá para o YouTube. O Google Meu Negócio. Quando as pessoas pesquisam uma pizzaria, por exemplo, em Florianópolis, né? Como que tu aparece lá no Google Meu Negócio em primeiro? Também tem uma série tem um conjunto de técnicas para tu ser melhor ranqueado. Excelente, excelente, Thiago. Cara, muitíssimo obrigado pela tua participação. Foi realmente um baile a conversa contigo hoje, foi legal mesmo. Tem alguma coisa que você queira, assim, pessoal, essa dica aqui é imperdível, fica à vontade, tuas últimas impressões, últimas palavras aí, desde já te agradeço pela presença e disponibilidade. Foi para mim uma grande satisfação conversar contigo. Isso. Como a gente está falando aí de marketing jurídico, né, pessoal? Então, a minha dica é, primeiro, conheça o Código de Ética e Disciplina da OAB. Acho que é super importante. Né? Segundo, pessoal,
conhecendo bem aí o conjunto da OAB, né? Vocês vão entender que, cara, marketing de conteúdo ele vai te dar duas questões que são fundamentais para o sucesso de um advogado. Autoridade e uma grande força de prospecção de clientes. Então, a minha dica é essa. Invista aí num bom site, num site usual e num site que tem uma boa acessibilidade, tá, pessoal? Que acessibilidade não é só para bonito, não é para SEO. É para tu conseguir fazer aí com os deficientes visuais, auditivos, enfim, né, consigam ter uma melhor percepção do teu site e por consequência, o Google vai ver com melhores olhos também o teu site. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Alguém? Não, pessoal? Tudo certo? Eu achei que a Luísa ia fazer, por isso que eu não fiz a minha primeiro, desculpa. Eu converso muito, o Valdemiro sabe. Fica à vontade, cara. Pode ir. Quando você coloca a questão de que as pessoas começou a fazer vídeo, muito vídeo, pensando no SEO voltado para vídeo, a gente vê também, quando o Google lança, no ano passado, acho que foi ano passado, ano retrasado, o Google Podcast, que tem a expectativa grande de que o Google comece a ouvir os podcasts e deem como resposta também a parte de não só o podcast como resposta de uma pesquisa, mas também o pedaço específico do podcast daquela resposta. Você acha que isso vai existir, que isso vai ser relevante, que vale a pena investir em conteúdo em áudio também dentro de sites, blogs? Então, na verdade, Rodrigo, o Google lançou aquilo ali não porque a minha leitura, tá? Não que eu acho que ele vai usar isso como um fator determinante para SEO, mas sim porque ele está ligado nas formas de consumo de conteúdo, né? Então, ele não quer ficar por trás disso daí de ter novas formas de consumir conteúdo, né? Então, nem sempre que o Google lança alguma coisa, ele está pensando no algoritmo dele, sim em não ficar para trás, né, naquilo que vem surgindo. Outra coisa que o próprio Google, ele quer muito, isso aconteceu agora, pessoal, há uns 15 dias atrás, uma pequena atualização que teve. Profundidade de conteúdo, né? Quanto mais profundo for o teu conteúdo, melhor. Né? Lá no dia 4 de maio, esse foi um dos grandes critérios que a galera agora começaram a surgir os primeiros estudos sobre a grande mudança de core lá no dia 4 de maio, a profundidade de conteúdo e a variação da forma como tu dá o teu conteúdo, ele também foi um dos grandes fatores que mudou agora no dia 4 de maio. Então, assim, no teu conteúdo tem que ter vídeo, pode ter podcast, transcrição, slide, infográfico. Então, quanto mais rico for o teu conteúdo, melhor. Mas assim, gente, o feijão com arroz ainda é... Se eu fosse fazer, mas eu não tenho condições de fazer vídeo. Beleza, pessoal. Então faz o seguinte, faz lá o 1.500 palavrinhas que se garante no básico, né? Para depois ir atacando o que é aí os toppings, né? As cerejas do bolo aí. Por favor, vamos investir primeiro no feijão com arroz, no básico. Isso aí. O Jonathan, acho que quer fazer uma pergunta também. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, vou ligar a câmera aqui para vocês me verem. Opa, e aí? Tudo jóia? Tirar uma dúvida jóia. em relação ao áudio, né? Vocês estão perguntando aí, o Valdemiro comentou sobre questões de áudio e também teve uma outra pergunta aí sobre áudio. Mas os algoritmos, pelo menos esses algoritmos preditivos, eles não transformam o áudio em texto. Então, quer dizer, no final do dia, o texto continua sendo super importante e o algoritmo do Google vai continuar sendo super relevante, mesmo sendo em áudio. Porque o que eu sei é que toda vez que existe algum tipo de pesquisa, algum tipo de machine learning aplicado em áudio, ele converte em texto primeiramente para depois traduzir, correto? Exatamente. Então, é aquilo, né, gente? Na verdade, o core ainda continua sendo textual e o Google colocou aquilo principalmente por questões de conivência, né? Porque as pessoas estão pesquisando por áudio, né? E ele viu aí uma forma de inserir dentro do seu algoritmo. Ainda já existe, sim, a leitura de áudio, né? Como o Rodrigo falou, o Google já começa a ver essa questão aí do áudio interno o que está passando no meio dos vídeos, no meio dos áudios, enfim, mas ainda acaba transcrevendo. E outra coisa, né, pessoal, que a gente acabou não falando, padrão de comportamento da tua persona, né? Será que os advogados ou os clientes dos advogados procuram por áudio? Então, isso que é importante, tá, pessoal? É importante a gente conhecer melhor a nossa persona. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma galera aí que já é mais tecnológica, tende a procurar mais. Uma pessoa que não é tão tecnológica não acaba procurando menos.
né? Então, mais do que qualquer coisa, é entender o padrão de comportamento da tua persona. Show. Isso para mim é um problema, porque, por exemplo, você fala de textos de 1.000, 1.500 palavras. Meu público, ele lê muito mal. Eu trabalho com previdenciário, meu escritório trabalha com previdenciário, mas assim, previdenciário baixa renda mesmo. Então, um texto acima de 800 palavras, 500 palavras, é um texto que meu público não vai ler aquele texto todo e pode espantá-lo, um texto muito longo. Então, assim, minha preocupação é, eu escrevo para o meu público ou eu escrevo para o Google? Cara, assim, ó, o que eu sugiro? Eu sugiro fazer o seguinte, queres uma palavra-chave? Imagina, sei lá, vamos colocar aí auxílio emergencial, tá? A palavra-chave. Cara, pega os primeiros... Isso é uma pergunta que em toda palestra, toda aula surge. Qual o tamanho do texto ideal? Cara, o tamanho do texto ideal é o tamanho que está sendo líder hoje. Então, se tu quiser fazer um texto, por exemplo, sobre o auxílio emergencial, dá uma olhada na SERP. O que eu faria? No mínimo, o tamanho que os líderes estão. No mínimo. Então, se as 4 primeiras posições estão fazendo texto com 2.000 palavras, cara, eu faria um texto com 2.000 palavras. Tá? Então, assim, a minha dica é essa. Pega as palavras-chave, vê como é que está a SERP e constrói conforme os líderes estão fazendo. Pensando aqui no que você falou, talvez fazer um resumo do post, o resumo do texto e depois o texto completo na mesma página. Isso, aí tem que... Para complementar, é importante o readability também, né? Você colocar título, vai titulando isso, subtitulando, vai criando fragmentos do texto dentro do grande texto, né? Então, se o teu público lê pouco, não gosta de ler, não tem o hábito de ler, cria esses subtítulos, vai subtitulando o teu texto de maneira que ele consiga ir, ele vai lá e lê só aquele trechinho que é o interessante para ele. De repente, dentro das 2.000 palavras, você tem lá, está atendendo todo o escopo daquele assunto, né? Mas você vai fragmentando ele em pequenos pedaços, que a pessoa vai dando uma rodada ali com o mouse e vai enxergando aquilo que chama atenção e para de ler. Quando esgota o assunto para ele, ele cai fora. E assim, a gente tem ferramentas hoje que falam isso pra gente, né? Eu não sei se o Rodrigo tem instalado lá no site dele, mas tem uma ferramenta chamada Hotjar, né, que é uma ferramenta de mapa de calor, que ele te dá também um mapa de scroll do teu site. Né? Então, tipo, para tu tirar a dúvida, tipo, eu instalo lá o Hotjar e vejo até que ponto que tem a rolagem do meu site. Será que eles vão até o final ou não? Então, para tu tirar essa percepção e transformar em certeza, cara, instala o Hotjar e seja feliz. Isso aí. E tem outras ferramentas de mapa de calor, enfim, eu usei o Hotjar aqui como exemplo. Né? Crazy Egg, né? Isso, exatamente. Isso aí. E são ferramentas que realmente te dão uma noção do comportamento do teu público dentro do teu site, né? Que às vezes a gente fica tentando imaginar, qual é o comportamento do cliente depois que ele entra no site, né? Então, com ferramentas assim, a gente realmente sabe onde ele está mais clicando, por onde ele para o mouse, por onde o olho dele vai navegando, né? Enfim, É isso aí. Gente, show de bola, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar o nosso craque aqui? Não, pessoal, também se quiser, aí depois podem entrar em contato com o Valdemiro, podem entrar em contato comigo, então pode passar depois os contatos. Eu tenho uma reunião daqui a pouco também, infelizmente eu dou consultoria, até mudei, na verdade, o horário da minha consultoria, porque para pedir aí não tinha como negar um pedido do Valdemiro, né? Então, preciso infelizmente também sair, mas muito obrigado, pessoal, aí pelas perguntas, pela atenção de todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso, né? E vamos investir em SEO, vamos investir em conteúdo e com certeza uma forma de prospecção aí para os escritórios de advocacia bem forte. Show. Tiago, obrigado, meu amigo. Obrigado. Abraço, sucesso aí. Obrigado para todos vocês que nos assistiram. Obrigada, gente. Vou ouvir de novo, porque fiquei no começo perdida aqui, fazendo um monte de coisa. Quero muito ouvir. Foi precioso. Obrigada, Tiago. Obrigada, Valdemiro. Imagina, eu que agradeço a presença de todos vocês. Eu gravei essa conversa, a gente vai publicar ela no ITV e depois a gente vai disponibilizar para o pessoal. Tá joia? Pessoal, ótimo. Grande abraço, brigadíssimo, Thiago, irmão. Valeu, cara. Abraço. Tamo junto, cara. Abraço. Tchau, tchau.